Bom dia. Ai, que bom, todo mundo tomou um café bom, responderam com ânimo, gostei, gostei. Bom, gente, é uma grande satisfação receber cada um de vocês no encontro Conexões que Transformam, uma iniciativa da Fundação Moody's em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Hoje nos reunimos para refletir sobre um tema cada vez mais presente e estratégico nas organizações: a conexão entre diferentes gerações no ambiente de trabalho. A gente não precisa ir longe, né? Na nossa casa temos diversas gerações, ao encontrar nossa família, aqui mesmo temos diversas gerações atuando, estando juntas, e no mercado de trabalho isso é ainda mais importante, ter essa sinergia. É isso que a gente vai falar aqui hoje, porque vivemos em um momento em que múltiplas gerações compartilham os mesmos espaços profissionais. Tem o sênior, o pleno, o júnior e está todo mundo ali junto, trazendo consigo diferentes experiências, visões de mundo e formas de se relacionar no dia a dia, no cotidiano das organizações. Mais do que um desafio, esse cenário representa uma grande oportunidade. Quando conseguimos integrar essas diferenças com intencionalidade, fortalecemos a comunicação, ampliamos a colaboração e criamos ambientes mais inovadores e, é claro, produtivos. É com esse olhar que esse encontro foi pensado: provocar reflexões e, principalmente, apontar caminhos práticos para transformar a diversidade geracional em resultados concretos dentro das organizações. E o CRA-RJ tem orgulho de caminhar ao lado da Fundação Moody's nessa iniciativa, reforçando o compromisso com o desenvolvimento profissional e com a construção de ambientes de trabalho mais conectados com as demandas do presente e do futuro. Então, neste momento, convidamos ao palco o vice-presidente do CRA-RJ, administrador Josué José da Silva, e o presidente da Fundação Moody's, Luiz Longini, para a assinatura de renovação do contrato de parceria entre as instituições. Sejam muito bem-vindos. Primeiro momento da foto, porque a gente tem que tirar foto para ficar bonito na rede social. Aqui, depois vocês falam da importância. Dar o microfone para vocês. Eu adoro o pessoal que assina com 3 pontinhos, né? Fica chique, né? Vocês ouviram no microfone? Não sei o que, tá. Vocês são chiques mesmo. Em nome da Fundação Moody's, eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Administração, que já há um bom tempo, um ano, abriu as portas aqui para essa parceria. Para nós da Fundação, que agora em setembro vamos completar 60 anos, não é somente uma alegria, mas é um compromisso vital naquilo que nós entendemos ser a nossa missão. Partilhar com vocês, né, faz com que estejamos bem junto e perto daquilo que a gente entende ser o tripé das nossas relações: a empresa, a escola, o jovem e o trabalho da Fundação Moody's. Então, agradeço demais. Dr. Wagner Siqueira não está aqui hoje, é representado pelo Dr. Josué.
em nome da Fundação. Muito obrigado. E vamos seguir juntos nessa parceria, uma longa data. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui representando o nosso presidente, Wagner Siqueira. Um prazer estar aqui com o doutor Luiz, né, renovando essa conexão que nós já temos e reafirmando que ela vai continuar. É um momento de grande felicidade para nós estarmos aqui, mostrando que duas instituições preocupadas com o desenvolvimento das pessoas, preocupadas com o desenvolvimento do país e na formação dos nossos cidadãos, continuam armadas, juntas, para podermos continuar fornecendo a vocês, sociedade como um todo, né, o melhor e maior condição de poder crescer dentro dos seus sonhos. Cada um de nós tem o nosso sonho, cada um pode crescer da maneira que ele acha, né, conveniente, e nós estamos aqui para ajudá-los. Esse é o nosso objetivo. Você falou em 60 anos, meu querido, nós também temos 60 anos, né, temos conexão até no nosso tempo de existência. Exatamente. Nós fizemos o ano passado, eles estão fazendo agora, então nós temos conexão até no tempo que nós trabalhamos e atuamos nessa área. É um prazer estar aqui, agradeço ao Moody's, através do nosso presidente, a todos os funcionários que aqui estão da Moody's e todos vocês que estão aqui prestigiando esse evento. Muito obrigado. Obrigada, Josué. Obrigada, Luiz Longini. E agora, para iniciarmos oficialmente a nossa programação, convidamos vocês a assistirem ao vídeo institucional da Fundação Moody's. Há quase 60 anos, a Fundação Moody's transforma vidas. Somos uma instituição sem fins lucrativos, que acredita no poder da educação, da inclusão e do trabalho para mudar o futuro. Conectamos jovens, empresas e instituições de ensino. Oferecemos programas de estágio, jovem aprendiz, vagas CLT, vagas para PCD, capacitações técnicas e socioemocionais, sempre com um olhar voltado para a diversidade e a equidade. Nossos projetos alcançam milhares de jovens por todo o Brasil, com foco especial em pessoas minorizadas e em situação de vulnerabilidade, ampliando oportunidades e reduzindo desigualdades. Apoiamos empresas com recrutamento e seleção humanizados, treinamentos e consultorias, criando ambientes mais justos, éticos e inclusivos. Na Fundação Moody's, cada oportunidade é um passo para a emancipação social e financeira. Ao participar dos nossos projetos sociais ou contratar nossos serviços, você também investe em educação, inclusão e no futuro do Brasil. Fundação Moody's, educação, inclusão e futuro. Muito bom. E chamamos agora ao palco o diretor de Ações Estratégicas da Fundação Moody's, Rodrigo Coelho. Bom dia a todas e todos, é uma satisfação a gente estar aqui novamente no CRA, a partir dessa parceria que a gente tem com essa casa. Quero agradecer a presença de todas e todos vocês, em especial àqueles que estão aqui pela primeira vez, participando de uma programação da Fundação Moody's e talvez também pela primeira vez aqui no CRA. Alguns rostos aqui já são conhecidos, são pessoas que participam sempre com a gente, mas eu quero registrar aqui o nosso agradecimento a você que está nos visitando hoje pela primeira vez. A gente vai tratar de um tema hoje que é um tema desafiador. Não vou fazer aqui um pitch da Fundação, porque o vídeo já, de alguma forma,
né, apresentou o que a gente faz enquanto fundação, né? A gente é uma empresa de recrutamento e seleção e a gente faz recrutamento para todas as vagas que foram aqui mencionadas. Mas eu queria fazer uma reflexão, porque eu acho que nessa programação de hoje a gente vai tratar de um tema que é um tema importantíssimo, é um tema desafiador, né? O título é A Conexão das Gerações, mas eu fiquei me perguntando se é a conexão ou a desconexão das gerações. A gente vai problematizar isso, né? Vamos pensar sobre isso. E eu queria, então, propor uma reflexão. Eu gosto muito de um compositor, que é o Lulu Santos. Quem gosta aqui do Lulu Santos? Ele é meio filosófico, né? E tem uma música que ele diz assim: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Tem um filósofo grego chamado Heráclito, acho que o Lulu Santos leu o Heráclito, ele vai dizer que nada é permanente, exceto a mudança, exceto a transformação. Então o mundo muda, a sociedade muda, as pessoas mudam, as empresas mudam e as gerações que vão chegando novas são gerações também diferentes e que vão mudando, né, o seu entorno, a sua realidade, né? E aí a gente hoje vai conversar um pouco sobre isso. A gente vai problematizar um pouco isso, vai refletir um pouco sobre isso, sempre na intenção, e é isso que a gente pretende aqui enquanto fundação, sempre na intenção de tentar, de alguma maneira, ajudar as empresas, os gestores de RH, para que eles possam lidar melhor com esse desafio. Então, a gente aqui tem hoje um bom exercício para fazer. Mais uma vez, obrigado, e que a gente possa, né, aproveitar ao máximo aí a presença da Cíntia, que é uma especialista nesse tema. Obrigado, e voltem sempre que a gente convidar para outras programações da Fundação. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. E agora, com grande satisfação, convidamos para este momento a nossa palestrante, Cíntia Gandarelli, especialista em diversidade geracional e cofundadora da Ganda Conecta Gerações, com a trajetória consolidada no desenvolvimento de pessoas, liderança e cultura geracional e organizacional. Com ampla experiência no tema, Cíntia tem se dedicado a apoiar organizações na construção de ambientes mais integrados, onde diferentes gerações possam colaborar de forma estratégica, respeitosa e produtiva. Seja bem-vinda, Cíntia. Bom dia a todos que estão aqui. Estou muito feliz, primeiramente, queria agradecer à Fundação Moody's por esse convite, né? Me sinto honrada. E também estou feliz que eu estou vendo assim, várias gerações aqui, né? É um evento que proporciona, né, a cada um de nós estarmos aqui. Então, eu estou vendo jovens, provavelmente estudantes, jovens já profissionais, pessoas mais experientes. Então, eu desejo que a gente realmente possa ter uma manhã produtiva. Eu não estou pensando em palestra, estou pensando num bate-papo, para que possa ser dinâmico, para que cada um de nós possamos interagir e aprender juntos. Porque não tem ninguém que saiba tanto que não tenha nada para aprender, não é verdade, gente? Então, esse tema, realmente, como foi falado pelo Rodrigo, ele é um tema desafiador, ele é muito atual, e eu busquei trazer aqui algumas reflexões para que a gente consiga criar uma linha de raciocínio e, lá na frente, pensarmos nos nossos problemas do dia a dia. Tá bom? O passador, né? Tá bom, obrigada. Só rapidamente, já fui apresentada, mas eu queria destacar que, ao longo dos meus 29 anos de carreira, eu já inseri e capacitei mais de 500 mil jovens no mercado de trabalho, através de diversas ações. Eu tenho uma longa jornada trabalhando com jovens, pessoas sêniores, né, treinamento, palestras de instituições de ensino.
Então, eu queria falar isso porque eu vejo, como eu falei, tantos jovens aqui hoje. Eu queria compartilhar isso com vocês. Ganda Conecta, vou contar só um segredinho. Alguns amigos íntimos me chamam, ô, Ganda, vem cá. Aí eu falei, gente, vou ter que colocar Ganda, não tem jeito. Gandarelli, então Ganda Conecta, porque eu acredito realmente na conexão das pessoas, né? E aí, para a gente começar, eu trouxe um dado. O que isso tem a ver, né, com o que a gente vai falar? Essa aqui é a nossa pirâmide populacional do Brasil. É o último censo do IBGE, 2022. Gente, a gente está em 2026, né? Me buguei aqui de repente. Falei, caramba, 2022, 2026. E o censo do IBGE ele é a cada 10 anos, tá, gente? Então, o próximo só daqui a 10 anos, só em 2032. E eu tenho certeza que essa pirâmide não vai estar mais assim. Não sei se vocês sabem que existe um estudo onde, em 2030, nós vamos ter uma população mais sênior, maior que a população jovem do nosso país. Isso é um fato que está sendo registrado, não tem como voltar atrás. Então, a gente já começa falando aqui em 2022 de algo que antigamente era uma pirâmide mesmo, né? A gente tinha uma base, assim, muitos jovens na base da nossa pirâmide e os mais velhos, digamos assim, lá no topo pouquinho. E hoje a gente já tem aqui uma miscelânea maior, né, de pessoas entre 20 e 50, 60 anos, a gente já vê essa pirâmide, que não é mais uma pirâmide, mudando a realidade do nosso país. Só dando uma continuidade, para a gente fixar aqui a questão da idade, nós somos, em totalidade, a maioria entre pessoas de 15 e 64 anos. Eu não estou nem trazendo para o mercado de trabalho ainda, estou falando de um censo demográfico da população do nosso país. Então, pegando esse gancho aqui, né, o que isso tem a ver com geração? O que isso tem a ver com conexão de gerações no mercado de trabalho? Mudou, gente, o Brasil está mudando. Nós não temos mais a perspectiva de vida da época dos nossos pais, dos nossos avós. E isso também significa que nós estamos ficando por mais tempo no mercado de trabalho. Porque nos sentimos jovens. Por exemplo, eu sou geração Z, entendeu? Até eu chegar nos milênios, até eu alcançar as pessoas que são mais sêniores, sou geração Z, ninguém discorda disso, né, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Até a gente chegar lá na experiência dessas pessoas, a gente vai ter um caminho aí a seguir. E aí, eu trouxe aqui uma brincadeira, que, na verdade, eu botei um X em cima de estereótipos, porque eu não acredito que a gente deva continuar colocando cada pessoa, cada geração, numa caixinha. É importante a gente ter uma noção, um panorama geral, minimamente, de como cada um de nós pensamos, de onde viemos, né? Qual é a nossa perspectiva de mundo. Só para a gente tentar entender um pouquinho o que acontece no dia a dia da nossa sala de aula, nossa relação com os colegas de faculdade, nossa relação com os colegas de trabalho, os nossos liderados, os nossos líderes. Então, minimamente, um estereótipo, tá? Mas sem botar a gente realmente rotular. Eu sou assim, né? Vou nascer assim, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não é isso. Antes de eu passar para o próximo slide, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já assistiu a alguma palestra ou algum vídeo falando desse tema, de questões geracionais? Quase ninguém. E é isso mesmo, tá, gente? Quando a gente pega aqui a pauta da diversidade, a gente vê que ainda está caminhando, mas já começou há algum tempo a questão da equidade, LGBTQIA+, a questão racial, a questão PCD, mas a questão geracional, principalmente no Brasil, ainda é muito novo. E nós temos, por exemplo, algumas multinacionais que já possuem comitê
de diversidade geracional dentro de suas empresas, porque lá fora eles já tratam isso. Aqui no Brasil ainda estamos caminhando. Só que, olha que interessante, estamos caminhando e os problemas já estão acontecendo. Então, sabe aquela coisa assim, o que eu faço? Eu espero ficar mais complexo para começar a olhar para esse tema, ou me antecipo aos fatos e já vou tentando buscar caminhos para que isso não impacte na produção da minha empresa, da produção dos meus times. Então, vamos lá para a brincadeira da caixinha, que não é bem caixinha, mas... Baby Boomers. Eu não vou pedir aqui para ninguém levantar a mão, ninguém precisa entregar que geração que é, não se sintam constrangidos, tá tudo bem. Aqui é só para a gente entender um pouquinho o cenário, tá? Não, é porque tem gente que não gosta, então eu não quero forçar ninguém a levantar a mão. Uhum. Concordo com você. Eu só aqui, como palestrante, eu não quero impor ninguém a nada, é só isso, né? Então, mas você tem toda a razão. Hoje, essas pessoas, elas estão, né, em torno ali de 62 a 81 anos, e, historicamente, eles valorizavam, e valorizam ainda, muito a questão da empresa, da sua história construída dentro da empresa, né? Aquela lealdade institucional. É muito comum a gente ver pessoas 20, 30 anos na mesma empresa e está tudo bem, né? Não tem nada de errado nisso. É uma questão de perspectiva. Eles gostam muito da valorização da experiência, a base, a estrutura. São profissionais, são pessoas que buscam entender ali a base de tudo que acontece naquela organização, de tudo que está acontecendo, e eles estão no mercado de trabalho, tá, gente? Assim, vou dar só um spoiler para os jovens que estão aqui. Tudo que eu mostrar para vocês, seria interessante vocês tentarem remeter à lembrança de alguém dessa geração que convive com vocês e ver se faz sentido. Eu posso estar trazendo um monte de babosada aqui, tá bom, gente? Mas aí vocês façam uma análise. Faz sentido, realmente. Eu tenho um avô, um tio, minha mãe, uma amiga, uma prima, que ela está lá há 20 e poucos anos naquela empresa e ela é feliz lá, ela gosta, ela se sente valorizada, né? E está tudo bem. E aí a gente tem aqui a geração X. Hoje, entre seus 46 e 61 anos. Essa geração escutou o seguinte: vai estudar, tem que se formar, tem que ser independente, vai cuidar da tua vida, porque muitos que vieram antes não tiveram essa oportunidade. Então, essa geração ouviu muito sobre isso, e essa geração pensa muito nessa questão da independência corporativa. Eu quero ter a minha independência financeira, quero tomar conta da minha vida, quero seguir os meus próprios caminhos. E tinha ali um equilíbrio, entre uma questão mais tradicional, meio hierárquica, está tudo bem para a geração X. Hierarquia para eles não é um problema. Seguir procedimentos, orientações de processos também não é um problema. E eles ficaram ali meio no meio do caminho de uma geração que vem depois deles bem diferente. Porque a gente tem uma geração anterior. Eu estou falando de geração porque a gente vai chegar lá na frente em outro lugar, tá? É só para botar todos vocês na mesma página. Porque, como eu perguntei, a maioria aqui nunca ouviu falar desse assunto. Então, talvez não soubesse nem que geração faz parte. Está tudo certo, né? E eles também buscavam resultados práticos. Muito comum para a geração X, relatório, reuniões, organogramas, fluxograma, está tudo certo, né? Porque está tudo certo, não tem nada errado nisso. É uma geração que se adaptou a isso, acha isso normal, gosta, segue a vida assim, né? E gostava da MTV também. Não é verdade, gente? Era bom. Sim, era bom, era bom.
E aí a gente vem aqui para os milênios, ou geração Y. Eles hoje estão por volta aí de 30 a 45 anos, e por mais que muitos achem que propósito e flexibilidade chegou com a geração Z, não é bem assim, não. Chegou com essa galera aqui, mais devagar, mas chegou. Eles já estavam preocupados, mesmo que minimamente, sem conseguir, talvez, escancarar tanto, mas eles estavam já preocupados com uma certa flexibilidade, uma certa qualidade. Tinha que ter a ver ali, né, o que eles iam fazer, o trabalho que eles estão buscando. Eles tinham... As horas que eles passavam na empresa têm que ter um significado. Olha que interessante. Se a gente for fazer um comparativo minimamente, a gente tem uma geração que está tudo bem, sai de casa às 5 horas da manhã, trabalhar de 8 às 8 da noite, chegar em casa e, ver o filho, e não ver o filho porque está dormindo. É o pessoal, baby boomers, normalmente os nossos avós passaram por isso, pais e tal. Na geração X, já saía um pouquinho mais tarde, chegava um pouquinho mais cedo, já viu o filho quase dormindo, mas ainda, né, estava ali preocupado com alguma coisa, levar ali num balé, talvez. Quando você pega os milênios, não, espera aí que eu tenho que ter um tempo para a minha família. Mas eu não consegui. Então, tá, eu quero, mas não consegui ainda, e também não faço um grande esforço, porque eu me sinto culpado, porque aí aqui ainda tem a culpa. Né? Poxa, o pessoal que veio antes, né, vou sair mais cedo, vai falar o quê de mim? Não posso. Como assim eu vou falar que eu tenho que ir embora na hora que eu fui contratada para ir embora? Não posso. Mas fica naquele conflito, né? E aí eles vieram com a introdução do propósito. Porém, todavia, entretanto, nossos queridos da geração Z chegaram para dizer o seguinte: gente, se não tiver propósito, eu estou fora. E eles vêm assim de uma forma disruptiva, trazendo isso muito claramente para a gente. E é isso. Aqui ninguém está aqui para dizer que eles estão certos, nem errados, nem ninguém antes deles. É só para a gente entender, pessoal, como funciona o ponto de vista de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe tem uma ideia de casamento, uma ideia de trabalho. Ela até agora não entendeu o que eu faço. Ela tem 78 anos. Ela, mas você hoje está trabalhando, mas ontem você não trabalhou. Eu falei, mãe, trabalho todo dia. Você estava em casa, mas, mãe... Então, assim, por quê? Porque tem aquela estigma, né? Aquela questão que, se eu não sair de casa tão cedo, que eu fiz isso, que eu fui lá, que eu voltei, tem algo errado. Esse pessoal aqui está trabalhando de pijama, batendo meta e ganhando muito dinheiro, às vezes. Né? Só para vocês entenderem. Mas o que eu queria trazer é que a prática da coerência, quando eu falo aqui, está ligado aos valores que essa geração escancara para a gente, que é o seguinte: eu vou participar de um processo seletivo. Vou fazer a brincadeira. A geração X vai entrar no site da empresa e vai falar, legal, a empresa faz isso, isso, isso. Gente, a caixinha, tá? É só minimamente, não quer dizer que a gente vai fazer isso, todo mundo exatamente como eu estou falando, tá? É só para tentar moldar um pouco. Então, ele vai entrar lá no site da empresa e vai ver lá o que a empresa faz. Legal, a empresa é legal. Poxa, eu gostaria de trabalhar lá. Quando cai para os milênios, eles já vão olhar ali os valores da empresa. Deixa eu ver se essa empresa tem valores e tal. Tá legal, acho que dá para continuar. Quando vai para a geração Z, nossa, que isso? Fala isso e desmata ali a Amazônia? Não, não vou. O quê? Fala isso, está poluindo o mar, está poluindo o rio? Fala isso e está tratando, seus colaboradores estão tendo burnout? Não, estou fora, nem entro. Então, é isso. A prática da coerência com a questão social, da equidade, da diversidade, dos times diversos dentro da empresa. Então, assim,
Isso é muito disruptivo para quem nunca pensou nisso, e aí começam os atritos. Pois esse pessoal não quer trabalhar. Não, não é que eles não querem trabalhar. Vamos entender o que eles querem também. Em contrapartida, deixo aqui um pedido para os jovens, que não é também só entrar na empresa e impor seu pensamento. Todo aquele pessoal que chegou antes de vocês construíram um caminho. Então, eles também sabem o que eles estão falando. Vocês têm muito a aprender. Vocês querem ser ouvidos? Então, escutem primeiro. Escutem primeiro. Criem, aumentem o repertório de vocês, para que vocês possam ter mais voz numa reunião e num processo seletivo. Não é para vocês mudarem personalidade, nem forma de ver o mundo. Mas também não dá, gente, para passar batido e ignorar, né, a galera que chegou antes e que está ali envolvido com processos mais profundos na empresa. Eu nem vou falar desse pessoal aqui, vamos deixar para a próxima palestra, né? Vamos deixar esse pessoal para depois. Mas só a galeria sabe que a lei de aprendizagem é a partir de 14 anos, né, gente? Então, já temos... Aí, mas não são 5 gerações, esse povo fala de 5 gerações, somos 4. Não, gente. Já tem jovem aprendiz aí. Claro que algumas empresas buscam jovens com 16, 17, 18, mas nós temos órgãos públicos que contratam a partir de 14 anos. Gente, olha essa imagem, fala sério. Então, vamos falar a linguagem deles. Fala sério. Já estão no colégio fazendo trabalho com IA. E você aí sentado tentando até hoje entender o ChatGPT. Fazendo cursinho. Entendeu? E os caras já estão lá no colégio. A minha filha tem 14 anos. Conta rapidamente. Minha filha tem 14 anos. Aí, mãe, a professora passou um trabalho em grupo. Aí vai na casa de quem? Que casa de quem, mãe? É online. A gente vai se reunir, vai ter os... Aí ela começa a falar aquela linguagem de reunião empresarial. A menina de 14 anos no colégio, ela já sabe criar o link, já sabe entrar na reunião, encontrar com as amigas, escrever no chat do link, compartilhar o arquivo, para elas decidirem como é que vai fazer o trabalho. 14 anos, gente. Não é por nada, não. O pessoal aí, sem desculpa de geração, tem gente que não sabe até hoje compartilhar arquivo no Teams. E o pessoal de 14 anos está fazendo isso para fazer trabalho do colégio. Então, é isso, gente. É por aí também. Vamos lá. Ó, eu trouxe aqui só para provocar, né, porque eu fui chamada para falar de conexão de geração, porque tem alguma coisa errada, algum problema acontecendo. Peguei uns recortes. Não é a Cíntia que está falando, tá? São matérias. Como lidar com o choque de diferentes gerações no ambiente de trabalho. Então, eu não trouxe um tema porque eu acho legal. Eu trouxe um tema porque ele rola por aí, está acontecendo. Gerações continuam com diferenças dentro do trabalho. A culpa é de qual geração, gente? A culpa é da Z, Y, X, Baby Boomers, W, J? Quem é o culpado? Você acha que é da liderança? Olha, será? Mas qual é a geração da liderança que está liderando o... Pois é. Boa. Então, guarda aí que essa foi boa, hein? E ali, só falando, né, com o pessoal da geração Z, eles não estão conseguindo, né, oportunidades, estão sendo rejeitados, porque eles não estão buscando habilidades interpessoais, desenvolver essas habilidades, que é o que eu falei aqui agora há pouco. Ok, vocês são tecnológicos, vocês têm um raciocínio rápido, vocês já estão acostumados com N coisas, mas a gente ainda está falando de pessoas. Tudo ainda é sobre pessoas, porque o conflito geracional é sobre pessoas. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue construir com isso daqui. Então, será que dentro da empresa de vocês já não tem aí o talento que vocês querem para 2026, só que esse talento está desconectado? O que é desconectado? É fora do celular? Não, é desconectado com a cultura, com a equipe, com a liderança, com a atividade, com ele mesmo, está perdido. Porque, olha só, gente,
os milênios e a geração Z são as gerações que mais se aproximam, se parecem. Então, a gente já tem ali uma diferença de pensamento das duas gerações que são a maioria no mercado de trabalho. O que eu quero dizer com isso é que, na geração Z, a gente tem hoje a maioria dos líderes. Líderes, CEOs, a maioria está aqui. Baby boomers também, já estão em cargo de liderança e tal, ou não, depende. Eu fui a São Paulo, fui numa multinacional lá fazer um trabalho de mentoria reversa com times diversos, e eu tinha pessoas lá com 20 e poucos anos de fábrica, com 60 e poucos anos, que estavam em cargo lá técnico, e ele estava feliz, que ele falou, não quero liderar ninguém, que liderar dá muito trabalho. Eu falei, nossa, esse pensamento é quase da geração Z, né? Porque ele falou, não é para mim. Não estou em busca de status, de cargo, eu quero fazer o meu, eu sou técnico. Eu sou um especialista técnico. Então, assim, enfim, geração Z e milênios é a maioria hoje que está no mercado. X é a maioria que está em cargos de liderança. Geração Z está quase metade, né, gente? Vamos lembrar que eles estão aí com quase 30 anos. Vamos parar de falar da geração Z como se eles ainda estivessem no colégio? Eles já estão formados na faculdade, muitos deles. Entraram na faculdade quê? Com 17, 18 anos, já se formaram com 22, 23. Eu estou falando que o cara está até 29. E aí, gente, só para a gente... Voltando lá ao X do estereótipo que eu não gosto, o que a gente costuma fazer? O jovem costuma falar... Aqui a setinha entregando os pontos. Não precisa se entregar se você já pensou isso. Não quero saber. O jovem falando do sênior. Ih, ele é rígido. Ih, não lida com tecnologia. É resistente a mudanças. Quem jovem nunca pensou isso? Do seu líder, do seu gestor, daquela pessoa mais experiente que trabalha com você. Aí desiste, ele é muito resistente. Nem vou levar a ideia. Não vale a pena. Não vai adiantar nada. Vai me olhar com aquela cara, tá. E o sênior do jovem, olha lá. Impaciente, olha lá, imediatista, descomprometido. Quer ser CEO em 6 meses, é mole. Acabou de entrar, já quer ser CEO. Não é absurdo isso, Rodrigo? Aquele pessoal lá que entra na Moody já quer ser CEO em 6 meses. Tu não acha absurdo? E aí... Ai, eu voltei aqui. Eita, espera aí. Para frente? Eita, deu ruim, gente. Espera aí. Ih, já era. Ih, acabou. Preciso de ajuda. Obrigada. É ao vivo. Obrigada. Aqui é ao vivo, gente. Não está gravado. Não é um cursinho que vocês vão comprar no Hotmart para voltar. Aqui a gente erra ao vivo mesmo, depois a gente corta, né, pessoal? Obrigada. Então, a questão do estereótipo, ele faz o quê? Que a gente generalize as pessoas, simplifique as coisas, né? A gente até acaba usando atalhos mentais que desperdiçam a inteligência do outro. Porque o outro não vai conseguir. Porque não vale a pena, que eu estou cansado disso. São muros, tá? A gente está rindo, mas isso são muros. É igual relacionamento de amigo, de marido e mulher, de namorado, enfim. Não vou falar porque não adianta. A pessoa já carrega o ranço, não fala, não executa, não desenvolve, não cria, então ela fica estagnada. Porque não vai adiantar. O cara é rígido e o outro quer ser CEO, então a gente não vai se entender nunca. Mas a gente tem que trabalhar a inteligência multigeracional. Não estou falando de inteligência emocional, que é importante, que está dentro disso aqui. Tá? É uma inteligência emocional, uma inteligência relacional para a perspectiva das gerações. Entendendo toda aquela brincadeira que a gente falou antes, quem é o quê. Por isso que eu trouxe aquilo para a gente só lembrar o que o outro aqui do nosso lado é. Tá? Mas a gente tem que construir uma nova percepção. Olha aqui. Dona Aida, 103 anos, não sei se dá para ler. Dona Aida saltou de paraquedas em Foz do Iguaçu. Quem teria coragem? Vamos lá, quem tem coragem de saltar de paraquedas aqui, levanta a mão. Nossa, bastante gente.
Parabéns para vocês. Eu apoio. Vai lá, tira a foto, posta que eu vou curtir, tá? Eu tenho medo, mas eu não vou dizer para você não ir. Agora a dona Ida foi. Mas por que a dona Ida foi? 103, daqui a pouco ela vai morrer. Para que ela fez isso? Ou outra. Para que a dona Ida foi saltar de paraquedas? Ela não vai conseguir. Para que ela vai? Porque ela deve ter feito aula, deve ter feito curso, deve ter se instruído, foi em busca de informação. Imagina ela chegar lá com 103 anos, o instrutor olhar para ela e falar: a senhora? Olha o estereótipo, olha o preconceito. Olha o muro criando ali. Né? E aí, o que a gente tem que fazer com a inteligência multigeracional? Entender que o jovem está ali com um questionamento construtivo. Olha aí que a galera não gosta. Traz eficiência digital e a coragem de perguntar: por que sempre fizemos assim? Não é? Galerinha que é mais nova aqui, vocês não gostam de fazer essa pergunta, mas por que é assim? Olha, eu já ouvi essa pergunta e já vi gente não saber responder. De falar, porque me falaram que era assim. E aí é assim, vai passando assim, e fica assim, entendeu? E ninguém sabe nem onde começou isso. Aí eles vêm, fazem a pergunta e são criticados. Outro, sênior, experiência sistêmica, gente. Detém a fluidez nos processos, na rede de contato estratégica da empresa, antecipa riscos, porque o cara é sênior. Sênior, senioridade, eu não estou falando de idade aqui. Eu estou falando de conhecimento, maturidade dos processos, experiência, expertise. É sênior, senioridade de expertise que eu estou falando. Então, ele antecipa os riscos, ele já olha aquela situação e fala assim: Mônica, não, vai dar ruim. Faz não. Não, Mônica, olha só, vai dar errado. Aí, mas assim, gente, contextualiza, né? Porque só o não pode também, a galera já não está mais aceitando. Não pode por quê? Aí volta lá para o porquê. Mas sempre fizemos assim, né? Não vamos fazer mais não. E domínio da cultura da empresa, né? E um salve aqui para a dona Ida, que é corajosa e mostrou para a gente que a gente tem que caminhar. Então tá, Cíntia, você falou esse bando de coisa aí, trouxe esse monte de pergunta. E o que eu tenho a ver com isso? Eu vim aqui para ouvir isso, para ver a dona Ida pulando de paraquedas, para entender o que a geração Z e Y pensa? Não. Eu trouxe vocês aqui para vocês me responderem algumas perguntas. Óbvio, eu não ia fazer uma palestra para só eu ficar nervosa. Eu quero vocês nervosos aí também. Estou errada? Não. Então, vamos lá. Primeira pergunta, quero ver quem sabe me responder. Tá legal? Ou não precisa responder, podem responder no pensamento. Quanto custa para o seu negócio pagar pela curva de aprendizado de um talento que sai antes de gerar retorno? E aí, pessoal? É só para refletir. Aquele cara que você contratou, ele ficou na sua empresa menos tempo do que ele poderia ter ficado para gerar retorno financeiro para você. Vocês já fizeram essa conta, gente? Você sabe quanto custa um pedido de demissão espontâneo? Né? O cara vai, você vai lá, abre a vaga, recruta, aquilo tudo que você já sabe. O cara ficou ali, o quê? 2 meses, 3, foi embora. 6, foi embora. Ficou nem 1 ano. Quanto custa isso? Façam esse cálculo na empresa de vocês. Cíntia, tá, mas por que ele foi embora? Aí, peraí, é outra pergunta. Eu estou primeiro perguntando se vocês sabem quanto custa. Vamos lembrar que a nossa palestra é sobre gerações. Conexão de gerações no mercado de trabalho. Nunca tinha pensado que geração tem a ver com isso. Quer ver só? Vamos para uma outra. Ninguém vai. Estão pensando, né? Então tá ótimo. Então, uma pergunta mais fácil. Quem assume o bastão quando a sua liderança sênior decidir parar amanhã? E aí, gente? Quem assume o bastão? Quem fica com a sucessão? Com certeza vocês estão pensando nisso.
Pode. Ih, gente, será que eu volto direito? Ai, graças a Deus. Fala. Peraí, vou te dar o microfone. Não, claro, quem está lá atrás quer te ouvir. Nesse slide, essa geração que a gente costuma ver, é o que parece acontecer sempre, ele acorda de manhã e diz, eu vou embora. Tá? Então, ele cansou por algum motivo ou porque ele conseguiu uma outra oportunidade e, às vezes, ele troca 6 por meia dúzia sem fazer análises e sem acompanhar o próprio desenvolvimento dele. No slide posterior, a gente vê um comportamento distinto. O sênior, quando ele quer ir embora, ele começa a preparar essa liderança abaixo dele. A maioria das vezes, sim. Não tem CEO que acorda de manhã e fala, eu vou embora. E, além disso, as empresas vão preparando os líderes. A grande deveria, e se não faz, vão ter prejuízo sempre. A questão é como é que a gente se vê nos cargos. Como é que a empresa está olhando para a liderança. Tá bom, é válido. Quer falar? Não. Todo mundo concorda que sempre é preparada essa sucessão? Não, olha só, isso que você falou é o mundo perfeito. E você está certo, não está errado. E muitas empresas só se preocupam com isso, mas não necessariamente preparam a sucessão. Quando eu falo sênior, gente, aqui tudo bem, a gente pode pensar aqui no CEO. Tá, vamos lá. Você tem aí um gerente que está na empresa há alguns anos e ele vai embora e o líder abaixo dele, o supervisor, o coordenador, foi preparado para a sucessão? O supervisor preparou o analista sênior dele? Júnior, pleno, sênior? Então, assim, é para provocar mesmo. Gente, olha só, é para provocar mesmo, tá? Estou provocada aí pela Eliana. Eu acho que uma questão que é importante a gente pensar é o tipo da empresa. Né? Que empresa é essa? Se essa empresa, esse CEO ele é o fundador da empresa? Foi ele quem criou essa empresa? Porque assim, a impressão que eu tenho é que, para as gerações anteriores, como a questão hierárquica é uma questão muito importante, o apego ao cargo é muito grande. Né? E aí, para o jovem, para o mais jovem, para a geração Z, como o apego é menor, ele sai com mais facilidade. Não está fazendo sentido para mim, aqui, e aí eu saio daqui e vou para um outro lugar. Então, acho que tem muito a ver com esse apego que as gerações anteriores têm ao cargo. E que tem uma relação com a questão da hierarquia, sim. Aquele sentimento de que, se eu sair daqui, a empresa acaba. Se eu for embora, a empresa acaba. Sabe? Tem um quê de arrogância aí, de vaidade. Né? Eu acho que isso tem a ver com a gente. Né? Perfeito. Mas a minha pergunta é, quem assume o bastão? Foi preparado essa pessoa? Quer falar? Tem a pessoa lá atrás que quer falar. Opa, que essa pergunta tá boa, hein, gente? É aqui, ó, ali. Muito bom, vamos participar. Uma humilde opinião, porque eu também não trabalho muito no ambiente corporativo. Eu acho também que tem a ver com o salário, porque quanto mais sênior você fica, maior é o seu salário e mais difícil é para você abandonar aquele cargo. Quando a pessoa entra na empresa, os salários são menores, então é mais fácil dela conseguir trocar aquilo por algo igual do que o sênior. O sênior não consegue, no mercado de trabalho, se reinserir. É muito difícil para ele também. Boa colocação. Porém, eu tenho uma contrapartida. Os mais jovens não estão só em busca de salário. Voltamos ao propósito. Concordo que o sênior é mais difícil se recolocar no trabalho, então, por isso, talvez ele não peça para ir, né? Mas a gente tem uma questão de propósito. Eu vou responder essas perguntas lá na frente, tá, gente? Pelo menos eu vou trazer meu ponto de vista.
E a gente vai construindo aqui. Existe, sim, essa perspectiva que você disse também. Vamos para a próxima pergunta, então? Que essas aqui foram fáceis para vocês. Vamos para a próxima. Ah, essa aqui não acontece. Eu vou até descer aqui, que eu estou inventando coisa. Vamos lá. O silêncio nas suas reuniões é respeito à hierarquia ou o medo de que a inovação seja punida e uma ideia sênior invisibilizada? Vamos lá, vamos pensar na reunião. Reunião, silêncio da equipe, todo mundo balançando a cabeça. É porque todo mundo respeita ali quem está falando, está concordando com tudo. Também pode ser, tá, gente? Eu não estou dizendo que não é. É que não tem uma resposta concreta. É só uma reflexão. Ou será que os jovens estão com medo de falar e serem punidos? Lá vem ele de novo. Ou dá aquela chamadinha depois e fala, cara, na próxima, pô, fala menos. Não vem com essas ideias tuas, não. Ou então, o sênior, invisibilizado. Já estou aqui há tanto tempo. Estou cansada, ninguém me ouve, sabe? O que eu falo já não importa, já acho que eu estou velho, que eu não sei nada, que eu estou... Velho não, desculpa. Que eu estou desatualizado, que eu não estou lendo, não estou estudando. Porque existe também essa ideia equivocada das coisas, tá? E aí, essa aqui é fácil responder? Tá tranquilo? Isso não existe, né? Então, vamos para a próxima. Isso é coisa da minha cabeça. Para a gente terminar, né? Sua cultura organizacional entra lá na questão do salário também. Será que é só salário? Sua cultura organizacional atrai as novas competências ou afasta os talentos que o futuro exige? Eita, gente. Botei uma liderança geracional ali, só um spoiler para uma próxima palestra, hein, Rodrigo? Só para ficar o gostinho aqui, para vir falar só de liderança geracional. E aí, gente, cultura atrai? Vocês sabiam que os jovens ou as pessoas que valorizam a questão de propósito, elas não entram só no site da sua empresa para saber o que você faz, não, tá? Ela entra no site da sua empresa para depois que ela lê uma coisinha que eu vou contar o que é, aí elas voltam para descobrir o que a sua empresa faz. Elas primeiro vão ler os valores da sua empresa. Aí ela vai ler os valores da sua empresa. Ela tem minimamente uma noção, né, gente? Ela se candidatou para aquela vaga, minimamente. Aí ela foi selecionar, ela quer saber se ela quer se dar o trabalho de perder o tempo dela, perdeu tempo, mandando um currículo e tal. Mas aí também não é aquele currículo que a gente está acostumado, não, tá, gente? Pedir para a galerinha jovem ficar preenchendo um formulário com 5 páginas, com 60 perguntas. Na terceira, eles já estão na próxima vaga. Aí você não sabe também por que os jovens não se candidatam para a sua empresa. Porque você quer que eles tenham o mesmo raciocínio e comportamento que você teria. Você acha super legal entrar lá no link e responder 40 perguntas. O jovem acha isso um saco. Porque o senso de tempo, de urgência é outro. Não é porque ele não tem a condição de responder a pergunta, não, gente. É porque ele vai para o outro lá que pediu para ele um vídeo. Grava aí, ó, 1 minuto. Fala quem você é, o que você faz, sua experiência, suas expectativas. Aí ele, depois eu respondo 40 perguntas, que agora eu vou gravar o vídeo. Gravou o vídeo, mandou o vídeo e já esqueceu de você. Até para você atrair os jovens, você tem que se atualizar. Você pode ter um processo seletivo, abrir uma aspas aqui para outro assunto rapidamente. Você pode ter um processo seletivo para um cargo independente da idade, mas se você quer atrair vários candidatos de perspectivas de mundo diferentes, ofereça processos diferentes, possibilidades diferentes. Mas vamos lá. Essa pergunta aqui ficou boa? Então, olha só, vou fazer uma outra provocação. Essas perguntas falam de o quê? Turnover precoce, ROI de treinamento. A primeira pergunta lá atrás. Perda financeira com talentos que saem antes de atingir a maturidade produtiva. Eles saem aqui por vários motivos. Pode ser a questão do salário, pode ser a questão da liderança também.
Pode ser porque no processo seletivo você estava muito preocupado em saber se o que estava no currículo do jovem ou do candidato, seja lá quem for, atendia às suas necessidades, mas você esqueceu de dar match na cultura organizacional com o propósito do estudante, com o propósito do candidato. Aí ele vai embora, porque a cultura não bate. Sucessão e memória organizacional. Risco crítico de perder décadas de conhecimento estratégico sem uma sucessão estruturada. Aquela outra imagem lá. E sucessão estruturada, gente, é independente. Você tem que ir abrindo possibilidades para quem está chegando depois de você. Opa, peraí. O custo da omissão de ideias perdidas. É aquele lá que ninguém abre a boca na reunião, porque ou eu vou ser invisibilizado, ou vão falar que eu só falo besteira. E aí o medo de errar e de divergir paralisa a inovação e o engajamento dos times. Aí você acha que a tua reunião foi maravilhosa, porque ninguém falou nada. Então, fluiu. Né? Será que fluiu? Atratividade e adaptabilidade à cultura. Última pergunta. Uma cultura rígida que impede a entrada e a permanência de novas visões, processos e tecnologias. E aí, quando você tem esse choque de cultura, volta lá para o primeiro slide, o cara vai embora. E aí, gente, a verdade é que nada é impossível de mudar, de resolver, de olhar por um outro ponto de vista. Né? Nada é intransponível. A gente precisa trabalhar, repito, a inteligência multigeracional para que ela possa criar para a gente uma vantagem competitiva dentro do mercado de trabalho. Por que quanto mais sênior o professor é, o cardiologista é, a gente dá valor? E aí, por que o jovem entra na empresa e não quer ouvir o sênior? Ué, aí, na hora de ir no médico, você quer o cardiologista de cabelo branco. Mas, na hora de entrar na empresa, o cara lá é chato. Agora, vamos mudar aqui. Tu chega no consultório médico, está lá a menina nova, sei lá, qualquer especialidade, você já... Aí, quando a pessoa abre a boca, a pessoa já viajou, já foi para congresso não sei para onde, já fez tese de não sei o quê. Aí você se sente até envergonhado. Caramba, julguei a médica só porque ela era novinha, mas ela está estudando desde 16 anos, ela já está com 28, ela já está estudando medicina há 12 anos, viajando, trabalhando, sei lá. A gente faz isso o tempo todo, a gente tem que trabalhar essa inteligência multigeracional. A gente está com o tempo estourado, né, gente? Posso ir? Então eu trouxe aqui algumas sugestões. Qual é o nosso papel? Tá? O meu convite ali é individual. Aqui, cada um de nós, quando sairmos daqui, que a gente possa sair com uma sementinha plantada na nossa mente, no nosso coração, não esperando que a mudança só aconteça se todo mundo ao meu redor mudar. Comece você. Minimamente, comece você. Trabalhando a escuta ativa, ouvindo com empatia e sem julgamentos, independente, né, de idade. Seja mais colaborativo, valorize as diferenças de perspectivas das pessoas. Aprendizado contínuo. Tenha disposição para aprender com todos. Tenho certeza que aqui eu vi perguntas que já estão aqui processando na minha cabeça para uma próxima palestra. Eu falei isso no início, né? Ninguém sabe tanto que não possa aprender com alguém. A minha filha me arrasa, gente. Ela, mãe, como assim? Você vai aqui, corta ali, faz aqui, bum, me entrega um vídeo assim que eu fico ali, pelengando. Já melhorei muito, graças a Deus, mas ainda tem mais a melhorar. Respeito, reconheça o valor de cada indivíduo. Aí, gente, isso aqui não tem, é para além de geracional, né? Mas é importante, já que a gente está falando de geração, de estereótipos, respeita todo mundo. Só fazendo um outro adendo, eu fiz um workshop numa empresa, foi muito legal.
Eu dividi por gerações, né? Então tinha a coluna da geração Z, né? Todas as gerações. Aí eu pedi para que cada geração fosse lá com post-it, colocasse um medo, depois um sonho, depois não sei o quê, e depois o que você deseja. Gente, unânime. Todas as gerações escreveram respeito. E aí, na hora que a gente abriu a roda de conversa para entender, o jovem se sente desrespeitado porque ele não é ouvido, porque acham que ele não é capaz de falar nada que preste. Aí o sênior também, voltando lá, se sentir invisibilizado, desvalorizado, porque ele não pode mais dar caldo. São os termos que eu ouvi, tá? E o X também estava lá com as problemáticas dele, que estava cansado, tendo turnover, porque o seu liderado, que é mais jovem, não valorizava ele não sabia mais liderar. Ele era líder há 15 anos e esqueceu como é que liderava. Ele não esqueceu. Ele não está olhando para a perspectiva multigeracional. E assim todas as gerações pediam respeito, tá? Só para ficar para vocês aqui uma reflexão. Uma visão inclusiva, né? Reconhecer o valor de todo mundo. E o reconhecimento personalizado. Adapte o feedback, gente. Tem gente que não gosta de elogio em público. Isso é um absurdo, Cíntia. Não gosta, gente. Adapta o feedback. Tem gente que não quer elogio em público, tem gente que quer elogio em público, tem gente que quer elogio por e-mail, tem gente que não quer elogio, ele quer ir num evento, quer se sentir valorizado. Não adianta me elogiar, não me chama para lugar nenhum. Estou sempre aqui dentro. Então, o feedback ele pode ser adaptado, e o reconhecimento também, porque as gerações gostam de feedback de formas diferentes. Aí, o que o gestor faz? Faz o feedback igual para todo mundo, porque é assim que ele aprendeu. Aí, RH, você também precisa se atualizar nesse sentido. Nós temos feedback, tem cultura de feedback multigeracional, tá? Não é igual para todo mundo, não. Cíntia, que chato. Gente, não é que chato. Vocês não vieram aqui para entender como é que termina o conflito? Eu estou dando uma dica. É isso. Aí, assim, é o benefício de conectar as gerações, né? Um ambiente de trabalho mais inclusivo e engajado. A gente consegue ter um impacto positivo na cultura, no clima, fortalecimento da marca, porque o seu colaborador vira embaixador da sua marca. Ele vai lá para o LinkedIn e fala bem de vocês. Aí ele tem prazer de postar uma foto no evento. Eu fui. Ele tem prazer de postar no LinkedIn a foto do bombom que recebeu lá no dia, sei lá de quê. Sei lá, da garrafa lá que ele recebeu. Porque ele vira embaixador. Ele acaba, mesmo você não pedindo, ele acaba postando nas redes sociais as coisas que ele se sente valorizado. Então, ele vira ali, embaixador da tua marca, ele fortalece a tua marca. Aí você, RH, consegue ter mais sucesso no seu processo seletivo. Gente, está tudo conectado. Está tudo conectado. Não tem nada separado. O empresário que acha que os assuntos estão separados, ele está ali no reme-reme. Lembrei uma coisa que eu não poderia esquecer jamais, que não é sobre isso, mas fica a dica aqui para a galera que tem clientes, que a gente está falando do nosso colaborador, né? E o teu cliente? Eu não consigo vender mais. Aí já é outra palestra, né, gente? Porque você vai vender o seu produto para todos os clientes do mesmo jeito. Você tem cliente que quer e-mail, tem cliente que quer o WhatsApp, tem cliente teu que está lá no TikTok. Não sei para que você vai vender. Tem cliente teu que gosta de Facebook, aqueles grupos lá de bairro do Facebook. Tem. Tem cliente teu que só está sei lá, em algum outro lugar. Então, resumindo, até para você saber como bater a meta, a sua equipe comercial tem que entender que o perfil do seu cliente também sofre impacto da questão geracional. E as pessoas, repito, o Brasil ainda está engateando nesse assunto. E aí a gente vê uma avalanche, né, de turnover, de empresas não batendo meta, de gente não vendendo, de gente não comprando. Existem marcas, esse aqui é o meu último slide, tá? Por isso que eu estou abusando. Existem marcas,
até contei isso para o Rodrigo essa semana, que sempre venderam tênis, roupa, e a produção caiu. Aí eles entenderam que aquele público específico tinha que ter uma pessoa com a cara daquele público para falar para aquele público. Resumindo, está cheio de gente da geração Z virando influencer, e está tudo bem, porque ele sabe falar com o público que aquela marca quer vender aquele tênis. Porque aquela ideia daquela família lá, todo mundo, não vende para essa galera. Só estou dando um exemplo. A mesma coisa para a longevidade. Gente, pelo amor de Deus, economia prateada. Você tem que falar com esse público do jeito que esse público quer ser comunicado, como eles entendem. Tem que ter um rapport. Você não pode falar com a economia prateada do mesmo jeito que você fala com a geração Z. São perspectivas de mundo diferentes, objetivos de vida diferentes, valores diferentes. Não tem melhor nem pior, gente, é só diferente. Então, as equipes comerciais não batem suas metas porque, estão ignorando, não pararam para pensar na questão da diversidade geracional. E qual é a solução, Cíntia? Gente, trabalha ações com metodologia específica para a pauta geracional na tua empresa. Coloca diagnóstico geracional, o RH. Vai entender quem são seus colaboradores. Você já sabe quantas mulheres, né? Quantos homens. Isso você já sabe. Porque você já começou lá atrás, a diversidade, com a equidade, com a raça, LGBTQIA+, PCD. Se não começou, também tem que começar, hein? Fica aí a dica. Mas você não sabe geracional. Aí você vai fazer a festa de fim de ano da empresa. Que legal aquela festa. Que só agrada você, o presidente e mais 5. Porque você ignorou que a maioria do seu time tem tal idade e que determinada festa seria mais interessante para todos. Aí você não vai para o meio do caminho. Você vai fazer a mesma festa de fim de ano que você faz há 20 anos. Vai ser bem animada, né, gente? Vai ser sim. Inserir no onboarding, letramento sobre times multigeracionais. O cara acabou de entrar na tua empresa, já manda logo a real para ele, gente. Já manda logo, nossa empresa é assim, assado, nossos times são multigeracionais, temos equipes de tantas idades, nosso CEO, nosso líder, nosso gerente, nosso diretor, nosso financeiro. Já enquadra o cara que acabou de entrar e já fala para ele, olha só, aqui todo mundo importa, todo mundo tem que ser respeitado, porque você, no onboard, o que você faz? Você vai distribuir o organograma da empresa? Você vai dar o mapa do prédio? Tem gente rindo, né? Ai, gente, olha, deixa eu ficar quieta. Vamos nessa. Pronto, outra. Deu até calor, porque eu lembrei dos negócios aqui. Né, Mônica? Deixa para lá. Conscientizar e oferecer ferramentas para as lideranças. Os líderes estão se sentindo perdidos. Eles estão achando que não sabem mais liderar. Mas não é isso, eles sabem. Só que está diferente, o mundo está diferente, as pessoas estão diferentes, as equipes estão diferentes. Quer ver só um exemplo bobo? Bem bobo. Nossas reuniões são todas presenciais. Que saco, né, gente? Outra, não, só quero reunião online. Também não pode, né, gente? Vamos para uma reunião híbrida? Quer ver só uma coisa interessante? Fulaninho, o relatório... Já mandou para o meu e-mail? Chefe, já te mandei pelo Zap. Você não viu o Zap? Zap? Mas não era por e-mail? Mas quer eu mando por e-mail. Eu vou lá, vou fazer download, vou baixar, vou salvar na pasta, vou anexar no e-mail e te mando. Mas aqui, o Zap já foi. Não estou dizendo que está certo nem errado o e-mail, tá, gente? Nem que está certo, nem que está errado o Zap. Só estou mostrando que o mundo corporativo mudou. Os nossos colaboradores são uma miscelânea de pensamentos diversos. Isso porque a gente não vai abarcar aqui as questões da história da vida de cada um. Tá? Eu estou falando só de idade. Oferece workshop, gente, para a tua galera aí na tua empresa. Me chama aí.
Mas é sério. A Moody's faz isso, tá? Ela tem aí treinamentos, palestras, começou aí com um projeto novo de palestras. Então, chama para palestrar. Ó, palestras, rodas de conversa, um momento como esse. Né? Hoje a gente não pôde fazer dinâmica, não pude botar vocês aí para se sentirem mais reflexivos do que eu consigo botar, porque a gente não tinha como fazer aqui uma dinâmica. Mas, olha, roda de conversa, workshop, em grupos, colaboradores, implemente mentoria recíproca, antigamente chamada de mentoria reversa. Pega uma problemática, ó, eu não faço isso não, mas vou fazer aqui. Pega uma problemática real da sua empresa, não inventa não, pega uma coisa que acontece ali. Pega um cara da geração Z e pega um baby boomers. Bota o da geração Z para dizer para o baby boomers como ele tem que resolver. E o baby boomers, ó, fica quietinho, só escuta. Aí depois o baby boomers diz como se sentiu, o que ele pensou. Aí depois vocês trocam. Vê o que vai dar. Se não sabe fazer, me chama que eu sei, hein? Gente, a diversidade etária é uma realidade irreversível. Já estamos... É só olhar aqui. Só olhar para a gente aqui. É irreversível. A vantagem competitiva, porém, ela é opcional. Né? Você pode trabalhar de uma forma que sugere retorno para você de forma positiva, ou você pode continuar passando batido por esse assunto, deixa rolar, um dia a gente para ver isso. Quando é tempo. Ou quando seu concorrente te engolir. Ah, gente, olha, muito legal. Vocês podem observar que a maioria das marcas das empresas que vendem para os jovens estão colocando os jovens para gravar seus vídeos. A Moody's acabou de mostrar um vídeo que tinha os dois abaixados assim, aí os dois faziam assim. Será que há 10 anos atrás, 5 anos atrás, esse vídeo existiria? Não pode, tem que ser ali, ó, atrás da mesa, né? Negócio assim, não. Galera lá no meio do corredor, aí tinham dois falando, aí dois estavam assim, dois... Por quê? Já entenderam, eles estão falando para o jovem. Aí eles vão botar os jovens numa mesa. O jovem senta na mesa de reunião, porque o líder senta, né? Aí vocês sentam. Mas, se fosse o caso, você fazia a reunião até em pé, rapidinho ali, já estava no Zap ali vendo, baixando o relatório, já estava mandando. Mas é isso que eu estou falando. A vantagem competitiva ela só vai existir se vocês quiserem, senão está tudo bem. Sem uma gestão estratégica de conexão, o que era potencial vira custo oculto e perda de ROI. Fica aí com esse barulho aí para vocês. Custo oculto e perda de ROI. É só energia. Vamos transformar esse risco em resultado sustentável, gente? Vamos embora? É isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. Aqui estão minhas redes para vocês me seguirem, quem quiser, fique à vontade. E a diversidade é a arte de pensar independentemente juntos. Cada um com a sua perspectiva. Aqui é meu LinkedIn, meu Instagram. Foi um prazer, muito obrigada. E vão me seguir. Minha não, a sua. Antes da gente abrir para perguntas para a Cíntia, deixa ela sentar. Calma. Ó, calma. Você não é geração Z para estar tão apressada. Calma. Tá vendo? Deixa eu dar uma descansada aí, Cíntia, porque agora eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês que estão aqui, quem vai assistir a gente depois na gravação que a gente está fazendo para o nosso YouTube, para o YouTube da Fundação Moody's. Dá uma olhadinha aqui no telão.
Olimpíada Brasileira de Administração. Nós estamos na terceira edição, agora em 2026, e temos o prazer e a honra de contar este ano com a Fundação Moody's como um dos nossos embaixadores. Tenho certeza que vai ser um sucesso ainda maior do que as duas primeiras edições, e eu convido vocês a participarem, porque, ao contrário da maioria das Olimpíadas científicas que a gente conhece, a OBADM ela é voltada não só para estudantes do ensino médio, ensino técnico e ensino superior, mas também para profissionais formados, independente da área, porque os ODS eles permeiam todas as organizações, eles permeiam todo o dia a dia de quem está no mercado de trabalho, independente da sua formação. Então, eu convido vocês a se inscreverem gratuitamente. É uma Olimpíada gamificada, então tem um jogo para jogar na segunda fase. Na primeira edição foi o Monopoly, o nosso conhecido Banco Imobiliário. Na segunda edição foi um jogo de perguntas e respostas. Na terceira edição a gente está preparando também um jogo muito legal para a gente aprender ainda mais sobre os ODS. Então, convido vocês a participarem da Olimpíada Brasileira de Administração com o luxuoso apoio e a embaixadora Fundação Moody's. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, Cíntia já sentou um pouquinho, né? Vamos agora no momento das perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta para a Cíntia, levanta o braço que a gente vai levar o microfone. Vamos lá. Vocês não vão me deixar no vácuo, não, né, gente? Por favor. Uma palestra boa dessa, ó, lá atrás. Uma palestra boa dessa. Olá, bom dia, Cíntia. Tudo bom? Bom dia. Eu trabalho com várias gerações. Eu trabalho com idosos, em pessoas... Eu tenho 3 idosos na minha equipe, todos aposentados e continuam trabalhando. Eu trabalho com PCD também, dificuldade de locomoção, e trabalho com pessoas de origem. Eu não estou te ouvindo. Troca lá para mim, por favor. Só um minutinho, por favor. Está me escutando? Agora sim. Eu vou refazer a pergunta. Tá. Eu sou Emanuel, eu tenho uma empresa de marketing chamada Mais Resultado, e eu atuo com pessoas de origens diferentes e idades diferentes. Você citou muito aí sobre a questão da idade, né? Mas a idade, se a gente não olhar outros aspectos, ela é de diferença, né? É apenas um número, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com pessoas que têm origem de vulnerabilidade. Vêm de favela, então, quando tem tiroteio, elas têm dificuldade para chegar. Ou quando chove muito, algumas regiões alagam, a gente sabe disso. Eu também trabalho com pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, muitas vezes o trem para, muitas vezes a gente tem outros problemas na cidade, né? A gente vive numa cidade muito difícil, então, se tem um tiroteio numa determinada área, aquela pessoa não consegue chegar. E, obviamente, a gente tem os problemas de idade, que você citou, né? Porque eu também trabalho com idosos, que têm as suas dificuldades, e trabalho com jovens, como você citou, pessoas de 16, 18 anos. Né? Por exemplo, o meu filho tem 18 anos, trabalha comigo. E, às vezes, eu vejo a diferença, e eu tento colar o mais jovem com o mais velho para a gente poder ter a mentoria, né? A passagem de bastão. Eu acho que isso é muito importante, o que você citou. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre como a gente aqui no Rio de Janeiro, com essas dificuldades que nós temos da violência, de pessoas que vêm de área carente, e, obviamente, também vem com pessoas que moram em áreas mais nobres, né? Então, a gente, quando vê um jovem que vem de metrô, que vem da Zona Sul, ele tem uma facilidade melhor para chegar no trabalho do que aquela pessoa que vem de trem lá de Santa Cruz, ou vem de trem lá de Japeri, né? E que tem que estar no mesmo horário, no mesmo espaço de trabalho. Eu queria que você falasse também sobre essa questão dos PCDs, né? Porque é diferente quando a pessoa fala, eu tenho médico naquele dia porque eu faço tratamento, então eu não vou trabalhar, então a pessoa acaba faltando mais do que outros, né? E, obviamente, isso a gente já está combinado quando a pessoa entra no trabalho.
Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas outras diferenças, além da idade. Desculpa, como é que é o seu nome? Emanuel. Emanuel, a sua colocação é muito pertinente. Eu sou especialista em diversidade geracional, né? Mas eu acho que a gente pode aqui, minimamente, contribuir um pouquinho para essas outras questões que você trouxe, porque, de fato, o Rio de Janeiro não é para amadores, né, gente? É complicado, a gente sabe disso, infelizmente. Então, até teve um momento em um dos slides que eu falo da questão geracional, e ainda citei assim, sem entrar no mérito das outras questões que abarcam isso, que é o que você está falando, né? Então, na perspectiva geracional, o que eu tentei trazer para vocês é uma questão de como as diferentes gerações compreendem as coisas ao seu redor, numa perspectiva de mundo, eu já nasci tecnológico, eu tenho que correr atrás mais da tecnologia, eu falo com mais coragem o que eu quero falar, eu penso um pouco mais antes de dizer, eu escancaro o que eu penso. Espera aí, vamos trabalhar um pouco essa inteligência, aí, nesse caso, inteligência emocional do indivíduo, e eu falei da inteligência multigeracional, pensando no ambiente de trabalho. E aí, quando você pega um jovem que vem de metrô, e um jovem que vem de trem, e um jovem que vem do ônibus, né, e chega na sua empresa, ele chega também trazendo toda essa realidade da vida dele. Eu acho que eu também falei um pouco sobre isso, que, com certeza, isso vai impactar. Aí sai da seara só de uma análise geracional, gente. Sai de uma questão de acolhimento, da escuta ativa, né? De entender realidades diferentes de cada jovem. Eu já tive um aprendiz. Eu fui líder durante muitos anos, mais de 15 anos em liderança. Então, na minha equipe, eu tinha desde aprendiz, com 17 anos, até pessoas com mais idade do que eu. E eram liderados por mim naquela ocasião. E eu lembro muito de uma conversa do meu aprendiz, que ele falou para mim assim, ele não estava bem, foi trabalhar, ele não estava bem aquele dia. E aí você fica assim, né? É porque ele é jovem? É porque ele não está afim? Né? Sempre vem essa pergunta, né? Esse estereótipo. E aí eu falei, não, sem julgamentos, como eu falei ali. Fui conversar com ele e ele estava triste, porque eu não sabia de nada disso, gente. Quando a gente recrutou ele, eu me baseei no match da cultura da empresa, com ele e tal, e tudo bem. Aquele dia ele realmente estava mal. Por quê, gente? Eu não sabia. Ele veio me contar que meu pai ele é morador de rua. Começa assim a nossa conversa. Meu pai é morador de rua e a minha mãe, ela não liga muito para mim. E eu quero ajudar meu pai. Mas é o que eu ganho aqui, não dá para tirar meu pai da rua. E aí a minha mãe não aceita que eu leve meu pai para minha casa. Então, isso não tem nada a ver com idade. Isso tem a ver com a situação de vulnerabilidade dele, da família dele. Então, isso entra por um outro olhar, sabe? São trabalhar... E aí você vai ter a mulher de 50 anos também entrando na menopausa, se sentindo mal, esquecendo as coisas, sentindo calorão, querendo morder a orelha de alguém. Você vai ter também um homem que o filho se envolveu com drogas. Né? Anteontem, minha prima foi na minha casa e ela me contou, infelizmente, que o filho do companheiro dela se suicidou com 34 anos. Então, isso não tem nada a ver com idade. São situações que não dá mais para a empresa falar aquilo que a gente ouvia muito. Da porta para dentro, você esquece. Da porta para fora, aí é problema seu. O que acontece? A gente também tem que entender que a empresa não é um consultório psicológico, não é um divã de terapia. Tá, gente? A gente não vai para a empresa para fazer uma terapia. Mas eu não posso ignorar que o pai do menino é mendigo e que ele estava triste.
Porque ele estava vendo o pai dele passando fome, pegando chuva, e a mãe dele, que é ex-mulher do pai, não queria que ele levasse o pai para dentro de casa. E a bolsa, o salário dele de aprendiz, não dava para pagar um lugar para o pai morar. Eu não posso ignorar isso mais, gente. Aí a empresa vai fazer o quê? Vai pagar a casa para o pai do menino? Não. Mas, na minha opinião, não sei se eu estou conseguindo responder você, mas, na minha opinião, a gente volta para a história das relações humanas. Então, a empresa não é obrigada a resolver o problema familiar e existencial do seu colaborador. Gente, vamos entender isso também. Mas a empresa também não pode exigir mais que, da porta para dentro, a gente tenha amnésia. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Aí eu volto. O RH, o que o RH pode fazer para ajudar? Né? Criar simpósios, rodas de conversa, como a gente tem, ó, Janeiro Branco, né? Novembro Azul, Outubro Rosa, Agosto Amarelo, aí tem a prevenção do suicídio, Setembro Amarelo, desculpa. Setembro Amarelo, aí a gente tem vários temas ao longo do ano. Tem até um que é sobre... Me ajuda, amiga. Doenças raras, que eu acho que é fevereiro. É verde? Fevereiro Verde. Foi agora, né? Que aí abarca ali doenças raras. A gente pode ter um colaborador na nossa empresa usando aquele colar do girassol. E aí tem neurodivergente, mas doenças raras também usa o colar do girassol. O autista, ele pode usar aquele colar do jogo da velha, mas o autista também pode escolher pelo girassol. Tá? Isso aí são outros letramentos que entram na pauta da diversidade, que aí já também é outra palestra, mas assim, aí eu te pergunto, você tem um colaborador que usa o colar, ele já está te dizendo, tenha só mais um pouquinho de paciência comigo? Ele está expondo, ele está se expondo, tem um pouquinho mais de paciência comigo, ele não está pedindo para você botar ele no colo. E o que não usa o colar com medo de ser discriminado? Está tudo junto. Isso tem nada a ver com idade. Aí você pega tudo isso e ainda traz para uma questão geracional. Então, gente, também não é para amador ser empresário, não, né? Para ser líder de equipe, não é fácil. Mas eu acredito que esse olhar diferenciado para quem chega de metrô, quem chega de trem, vai para além da questão geracional e é uma questão da cultura organizacional se reestruturar para tentar abarcar cada uma dessas realidades até onde é possível. Porque, volto a dizer, a empresa não tem obrigação, a empresa não é consultório clínico, nem é divã. Mas também não pode ignorar o colaborador, nem a mulher lá com calor, aí está lá a equipe, liga o ar-condicionado, aí só ela está com calor, aí todo mundo com frio. Por quê? Não vai perguntar, né, gente? Isso é constrangedor, ninguém tem nada a ver com isso. Mas isso está acontecendo, porque nós estamos ficando no mercado de trabalho por mais tempo. É só isso que eu queria. Eu acho que eu falei muito, gente. Tá bom? Respondi você? Tá bom, então. Mais alguém? Eu acho que o Rodrigo vai me bater aqui. Rapidinho. Cíntia, parabéns pela palestra. Rafael Azen, eu tenho uma empresa de controle de ponto, acesso, mas, assim, me surgiu algumas dúvidas. Com relação... Muito boa palestra, falou dos tipos. A gente quer, de 40 e poucos, a gente realmente, às vezes, quer matar os meninos de 20, 25, 30, enfim. Mas a gente está aí na psicóloga para tratar isso. Olha, a garotada aqui representada, isso aí, faz isso não. A gente está tratando isso. Rodrigo, a Fundação Moody's aí, Rodrigo. Estou brincando. A minha dúvida é a seguinte. Fala. As perguntas para contratação, elas estão num momento de mudança junto com a geração ou elas estão seguindo o mesmo patamar de 10, 15 anos atrás? Porque eu acredito que as perguntas... elas precisam estar mudando para a gente, independente da geração, a gente ter a competência para aquele cargo. Eu sei que a Fundação Moody's deve estar mudando as suas perguntas, é uma fundação muito atualizada com relação a isso, mas, assim, os profissionais de RH, os profissionais de contratação, eles têm mudado independente da geração A, B, C, D, X, Y, Z. As perguntas estão mudando, as perguntas são feitas de
com a consciência da geração da pessoa. Não, as perguntas são genéricas, elas deveriam ser diferentes de geração para geração, ou isso é uma loucura da minha cabeça? Não é uma loucura da sua cabeça. Eu acho que também pode ficar meio esquizofrênico para o RH ter uma pergunta para cada geração. Eu acho que a empresa... eu penso, né, que a empresa precisa, primeiramente, entender qual é a sua cultura organizacional. Tá? E aí, a partir disso, ela cria ali um repertório de perguntas que possa atrair profissionais, independente da idade, independente da senioridade e da área que vai atuar, que aquela pessoa vai sentir prazer de estar naquele lugar durante 8, 9 horas por dia. Aí eu tenho, sim, Rafael, empresas que já fazem isso e tem empresas que ainda não fazem isso. Tá? Outra coisa, orientação ao gestor que solicitou a vaga. A gente sabe, né, que o RH, coitado, não é culpa do RH tudo, não, gente. Ele até tenta conversar com o gestor, mas o cara é cabeça dura. E aí ele fala, não, eu quero o cara assim. Aí ele fala, mas olha só, mas para essa vaga, para esse cargo... Então, assim, tem que... A questão volto para a cultura organizacional, porque ela precisa vir de cima para baixo. O que acontece? O RH fica de baixo para cima, batendo ali, não sai daquilo. E aí, se a gente tem, né, as pessoas que estão no cargo de liderança, de comando da empresa, entendendo que o mundo mudou, que aí tem a questão geracional, da diversidade como um todo, enfim... fica um pouquinho mais aberto para dar espaço para que o seu recurso humanos, né, sua profissional lá de seleção e atração, ela possa acompanhar o que está sendo ditado pelo mercado, vai ser legal para vocês. Então, a gente tem de tudo um pouco. A maioria das empresas estão entendendo isso. O modelo deve ser diferente para cada geração? Depende. Se for possível para você fazer esse tipo de gestão, faça. Seria o ideal. Não dá porque é esquizofrênico. Então, siga, pelo menos, ali uma questão da cultura organizacional. E aí você vai um pouquinho para cada área, né? Vai ter uma vaga para o tecnólogo, vai ter uma vaga para o cara de TI, vai ter uma vaga para o cara do financeiro. E aí vão tendo as suas nuances, dependendo da área dentro da empresa que vá. Mas, assim, o fato é, sinceramente, eu não sou geração Z. Não me pede para preencher um negócio de 7 folhas, não, gente. Eu, Cíntia, já não tenho mais saco. Então, assim, por quê? Porque a gente acorda conectado. Não é verdade? Isso também não é muito bom, não, mas vamos lá. A gente acorda conectado, a gente faz um monte de coisa o dia inteiro. Quando a gente vai para casa descansar, a gente faz o quê? Desconecta. Porque a gente vai ler o WhatsApp da família, do filho, do marido, do periquito, do papagaio. Então, a gente está cansado. Aí, tu imagina, eu estou desempregada. Gente, estou desempregada. Vou me candidatar para 2 vagas? Não, vou me candidatar para 30. Aí eu vou preencher 30 vezes um formulário com 30 perguntas, gente. É até cruel. E aí o candidato também acaba desistindo da tua empresa por causa disso. Aí tu vai para uma feira de carreiras, tem um monte de concorrente teu lá, tudo com, enfim, outras formas de cadastrar teu jovem lá, o jovem que está lá. Você quer que o cara fique preenchendo ficha frente e verso? Não vai preencher mais, gente. Ele vai pegar a ficha e falar, já volto. Nunca mais ele volta. Bota um QR Code lá, manda o cara ler o QR Code, aí ele entra no QR Code, aí ele vai ver se ele vai preencher, ele pega os dados básicos, pede nome, telefone, e-mail, curso, período e turno, e tchau, vai ser feliz. Já dá para tu triar o candidato assim, depois tu procura saber se ele tem inglês, se ele tem francês, mandarim, espanhol, alemão, italiano, sei lá. Entendeu? Então, a gente tem que se adaptar a essas questões. Isso é meu ponto. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. Tem algum recrutador aqui, gente, para me ajudar? Está fazendo sentido? Ai, graças a Deus. Ai. Gente, eu vou beber mais água. Peraí. Vocês estão gostando, né? Graças a Deus. Ó, Rodrigo, viu? Está dando certo. Eu acho que mais uma perguntinha, né? Por causa do tempo. Oi. Olá, Cíntia. Tudo bom? Bom, primeiro eu quero parabenizar você pela palestra maravilhosa. Obrigada. Tá?
Agradecer também à Moody's. Trabalhamos com a Moody's há muitos anos e é a primeira vez, né, que eu participo. Inclusive acompanhada aqui da geração Z, minha filha. Opa! Cheia de sites aí para você. Exatamente. E dizer para você que, de fato, nós estamos perdidos. Eu já não sei. Como é que é seu nome? Desculpa. Francisco. Francisco, ninguém pensa nisso, né, Francisco? Estamos perdidos. É um desabafo paterno, Rodrigo. Nós já não sabemos qual geração nós pertencemos. É verdade. Também existe isso. Boa colocação. Tínhamos, na verdade, antes da pandemia, 12 unidades, 12 lojas físicas. Tínhamos 2 lojas virtuais. Depois da pandemia, quer dizer, 2022, começamos a encerrar nossas lojas físicas exatamente por esse conflito. Nós tínhamos uma equipe que já trabalhava com a gente há anos, fomos contratando e o conflito foi surgindo. Por outro lado, né, a boa parte eram 11 lojas em shopping. A parte burocrática dos shoppings não entende essa operação, essa mudança. Era algo que eu fazia constantemente. Me reuni com a superintendência, com a administração, enfim. Nunca entrou. Hoje nós estamos com uma loja física. Entendo. E estamos com 8, praticamente, 8 lojas virtuais. E ainda numa linha de crescimento. Ou seja, poderá surgir outras. Não é legal. Eu, particularmente, assim, não gosto dessa ideia. Pensando no próximo, pensando no ser humano. Porque no momento que nós fechamos uma unidade, melhor, voltando aqui, dando um passo atrás para entender, a nossa menor loja tinha 4 a 6 funcionários. Isso com suporte ali da supervisão e tudo mais. Se você me permite cortar claro, rapidamente, a questão geracional não impede de você voltar a ter a tua loja física, por exemplo. A questão, elas foram fechadas por N motivos aí que foram inerentes à sua vontade. E vem junto, abarcado com essa questão da tecnologia. Porque, gente, quem não se adaptou em 2020 à tecnologia ficou desempregado. Porque a gente não teve outra opção, né? Então, mas você pode vir com outro olhar, com essa questão geracional, entre outras questões, e voltar com as suas lojas físicas. E está tudo bem também. Sim, não, exatamente. Eu estou só assim dando, passando aqui um pincel aqui para a gente poder, porque eu acho que a dor de muitos aqui também, né? A gente vê, na verdade, prestação de serviço crescendo, tá? Mas as lojas físicas, por exemplo, nós tivemos que encerrar algumas unidades para levar também uma certa consciência para os shoppings. Já temos um cronograma de retorno, porém com outro modelo, com outra pegada. E aí provavelmente já não serei eu mais e a minha sócia, que também é esposa, e sim a geração Z, que estará tocando. Não com a ideia de venda, né, presencial, como nós tínhamos anteriormente. Né? E como disse ali o nosso... qual é o nome dele? Rafael. O último ali que... Rafael. Ou é Emanuel? Emanuel. Tá. Exatamente. Hoje em dia, o funcionário, muitos já se desligaram, e aí você vai perguntar, como disse a nossa amiga aqui, por que você está se desligando? Porque eu não posso mexer no celular. Olha, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não sou a favor de todos os serviços 100% online, só falando com a IA, porque eu estou ignorando a longevidade. Não posso excluir esse público. Essa é a minha opinião. Como eu não posso botar tudo só em formulário e papel, porque eu também estou perdendo a geração Z, perdendo a alfa que vai chegar aí. Eu acredito nos modelos híbridos das coisas, para tudo. Porque, gente, o Brasil está envelhecendo junto com a sua população. Eu não posso exigir
que uma pessoa de 80 anos se torne totalmente tecnológica para poder fazer a marcação de um exame, como aconteceu comigo. Eu fui marcar um exame, tudo bem, eu consegui. Mas eu acho que a minha mãe não conseguiria. E aí, minha mãe vai precisar de alguém para marcar o exame para ela. Eu tive que... aí liguei para um lugar... Tudo bem, que eu poderia ter marcado pela internet. Aí o meu lado meio geração sim, X não me permitiu ligar, né? Aí eu fui lá e liguei. Aí eu liguei para ela, eu tive que na hora que eu estou falando com ela no telefone, eu tenho que saber sair da ligação, entrar no WhatsApp, abrir o link, tirar a foto do pedido do médico, mandar para ela, ver se chegou, digitar um código, isso tudo mesmo no telefone. Eu consegui. Mas tem gente que não conseguiria. Então, o que acontece? Essa clínica vai perder um público. É isso que essa clínica quer? Se é o que ela quer, está tudo certo. Isso tem que ser visto. A gente tem que caminhar porque as coisas mudaram. Mas aí você escolhe o seu nicho ou você escolhe tudo. Seu nicho, não é para você me responder, só refletir. Seu nicho é só para os jovens? Seu nicho é para os sêniors? Porque se você quer pegar... Igual o banco botou tudo eletrônico e ignorou a maioria das pessoas que vão para a fila do banco. Agora eles voltaram atrás. Eles voltaram atrás. Hoje você vai no Banco do Brasil e tem agências, com um monte de banquinho confortável para o cara chegar lá e se sentir. Né? Então, assim, né, a gente caminha muito para a tecnologia, para o avanço, mas a gente também negligencia outras coisas. Então, nem é 8, nem 80. Né? Mas é isso, gente. Olha, acho que acabou, né? Cíntia, só parabenizar e pedir, pelo amor de Deus, que tenha muitas outras palestras nesse modelo, nesse formato. Obrigada! Me chama que eu vou lá na Não, sua empresa. já salvamos Olha aqui. Só, eu faço palestra online. Eu dei uma palestra para o IBGE no Outubro Rosa. E aí eu falei, ai, que bom aqui. A pessoa toda feliz que ia chegar lá no IBGE, ia tirar um monte de foto. Não, Cíntia. Minhas colaboradoras estão espalhadas pelo Brasil. São mais de 3 mil mulheres. Foi online. Aí eu, então tá, vou printar aqui, né? Eu queria tirar foto, mas não deu. Aí, mas tudo bem. Então, assim, a gente se adapta. Mas tem que ter uma possibilidade para não... Gente, olha só. A questão multigeracional é... O que tem que ter no nosso pensamento? Eu não posso fazer uma escolha que exclua outra pessoa. Porque aí eu não estou falando de diversidade. Diversidade não tem exclusão. A pauta de diversidade é para incluir minoria, seja o que for, a pauta que você escolher. Se você for excluir, já não estamos mais na pauta da diversidade. Então, a pauta é diversidade geracional. Encontrar meios para que todos tenham acesso às coisas e que todos possam coexistir, criar elos dentro das organizações. Tá bom? Era isso. Cíntia, muito obrigada pela sua contribuição. Sem dúvida, saímos daqui com insights poderosos para trabalharmos nas nossas organizações. Gostaríamos de registrar o agradecimento de todos aqui presentes, principalmente da Fundação Moody's e do CRA-RJ. Convidamos, então, o diretor Rodrigo Coelho e o vice-presidente do CRA-RJ, administrador Josué José da Silva, para a entrega do certificado à nossa palestrante. Para mostrar que o joelho está em dia. Para testar. Muito obrigada. Além de certificado, tem aqui uma lembrancinha para você. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente.
A gente quer agradecer de maneira muito especial a Cíntia. Gostaram? Todo mundo gostou? Que bom. A gente quer agradecer a Cíntia, né, por estar aqui conosco nesta manhã e dizer, né, que a gente pode levar a Cíntia, né, para a sua empresa. A Moody's hoje tem um novo produto, um novo serviço, que é uma área dentro do nosso comercial, né, que comercializa palestras, treinamentos, consultoria. A gente quer ajudar as empresas para além do trabalho de excelência que a gente já faz há 60 anos na área de recrutamento e seleção. E aí a Cíntia é uma parceira nossa, né? Ela pode falar sobre esse tema, ela pode falar sobre outras temáticas. Eu acho que esse tipo de programação, esse tipo de palestra é muito importante, porque a gente acaba tratando de temáticas, tratando de questões que são do nosso dia a dia lá na empresa, no nosso cotidiano. A gente precisa problematizar essas questões, a gente não pode aceitar mais, nem dentro da empresa, nem na sociedade, né, posturas e pensamentos contra a diversidade. Onde há a diversidade, há riqueza. E as empresas precisam entender isso. Se a gente tem uma empresa que celebra a diversidade, a gente vai reter cada vez mais melhores talentos. A gente não está falando só da diversidade geracional. Todo e qualquer tipo de diversidade precisa ser celebrado. Se as empresas entenderem isso, ou, melhor do que isso, as empresas que mais rápido entenderem isso, elas vão enxergar vantagem nesse tipo de postura, nesse tipo de comportamento. Então, convida a Moody's para fazer a sua palestra, convida a gente para a gente ir lá, dar um treinamento. A gente vai ter um enorme prazer de levar a Cíntia para tratar desse ou de qualquer outro tema para os seus colaboradores também. Então, fica aqui a nossa gratidão, né, como Fundação Moody's, a você, Cíntia, e a todos vocês que hoje vieram aqui prestigiar essa programação, prestigiar a Fundação e também o CRA. Obrigado. Agora pode. Depois de você sentar, eu vou dizer assim, Cíntia. Não, eu levanto com todo prazer. É que eu não ensaiei direito, gente. Bom, dando continuidade à nossa programação, convidamos agora para uma breve fala a empresa TOTUS, nossa parceira nesse encontro. Obrigada, amigo. Bom dia, pessoal. Todos bem? Todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, depois dessa palestra tão rica, quanto aprendizado aqui. Que bom que eu tive a oportunidade de estar. Esses primeiros segundos, eu digo, são para normalizar a minha respiração e para eu me conectar com vocês, pessoal. É uma pauta diferente do que normalmente a gente se aplica, né? Eu sou Ana Castro, faço parte do time de plataforma de RH da TOTUS. Não sou da área de RH da TOTUS, que cuida de todas as pessoas da companhia, mas o meu time e toda a equipe que eu trabalho atua com todas as soluções de RH da TOTUS. Então, para a gente é muito importante entender como a nossa tecnologia vai fazer acontecer. E eu digo que, para a minha área, é um diferencial, porque, além de ter a tecnologia com todas as soluções que a gente tem dentro da TOTUS, que são mais de 500 soluções, a grande maioria eu não conheço, mas trabalhar com tecnologia para o RH tem um diferencial, eu digo, porque a gente consegue mudar a vida das pessoas. É onde a gente diz que vai literalmente fazer acontecer, porque imagina cuidar de todos esses desafios que a Cíntia colocou aqui, de tantas gerações, de tantas mudanças, de tudo que acontece no nosso dia a dia da empresa, no papel. Seria muito mais desafiador, né? Então, o que a gente não quer, tudo que a gente não precisa, né, pessoal? Vou tentar não gerar pegadinhas aqui, trazer um breve aqui sobre a TOTUS. Quando a gente fala sobre RH, literalmente estamos falando para pessoas. O meu time e a minha plataforma trabalha, eu digo como tradutor, entre o time de inovação
e o time de planejamento, então entendendo o que o mercado necessita, quais são as mudanças, de que melhor forma a gente pode recrutar, de que melhor forma a gente pode desenvolver, avaliar, engajar os times. Então, eu fico fazendo uma ponte entre o time de inovação e o time de desenvolvimento, que é quem põe a mão na massa, literalmente, para poder trazer para vocês tecnologia de ponta e para que vocês possam entregar da melhor forma o que é necessário. Ok. Para cima. Agora eu entendi por que a gente criou meme. Eu também não sei, pessoal. Olha que legal. Agora sim. É no botãozinho do meme. Pessoal, normalmente as pessoas me reconhecem pelas minhas trancinhas. A TOTOS tem muitas anos. Eu sou a Castro, apesar de morar aqui na cidade maravilhosa, né? Eu sou da matriz de São Paulo. Por isso é um privilégio para mim estar aqui. Acho que foi uma oportunidade. Tem várias pessoas no meu time. Eu rodo o Brasil inteiro. E isso é muito rico quando a gente fala de cultura, de pessoas, né? De conhecimento. Estou sempre em eventos, nas feiras, nos CONARs, qualquer coisa relacionada a RH Summit, Universo TOTOS, eventos da BRH. O meu time está sempre em conjunto, onde vocês olharem e verem uma multidão, é onde meu time está, é onde a gente gosta de estar presente, aí que a gente se encontra em outras pautas, né, em outras palestras. A TOTOS, eu digo que ela é, hoje, muito além de uma marca, né, pessoal, nos dá um orgulho, sim, dificilmente a gente chega em algum lugar que alguém não tenha ouvido falar, ou que não saiba, ou às vezes não entende, né, como que escreve, TOTOS, né, como a Anitta falou, uma época TOTVS, e, na verdade, essa palavra significa tudo, é um universo de muitas soluções, a gente está presente, né, dentro e fora do Brasil, com a nossa abrangência, mudando as empresas muito além do que a gente espera dentro de casa. Toda a jornada que a gente tem de RH, a grande maioria das soluções eu utilizo. Eu não sou gestora na TOTOS, eu não pretendo não é a minha carreira, não é meu plano de carreira, mas tudo que a gente conversa e apresenta e troca com vocês é sempre trocando experiência de uso, de aprendizado. Então, a gente quer também entender como que vocês funcionam, o que vocês precisam, né, qual é a cultura. A tecnologia está pronta para fazer acontecer, né, o produto está aqui, mas de que melhor forma vocês vão aplicar no dia a dia, na empresa de vocês. Esse é o nosso trabalho, do meu time, para que vocês possam atuar da melhor forma. Credenciais do nosso RH, é muito bacana a gente ter o nosso currículo pessoal e para o nosso RH também. Diferenciais, números, é muito bacana, como eu disse, estar presente no Brasil inteiro e fora, mas, além disso, da gente ter o nosso coração quentinho, eu digo, para o RH, de que a nossa empresa verdadeiramente cuida de pessoas. A gente gosta de ter certificados humanos, a gente gosta de ter um GPTW, né, de ser uma empresa boa para se trabalhar, de que as pessoas desejem trabalhar conosco, de que a gente atraia públicos e pessoas com até 35 anos, jovens. A TOTOS tem programas 50+, programas só para mulheres, tem uma série de programas de diversidade e inclusão. Então, isso muito faz parte da nossa cultura. A gente consegue entregar, né, e fazer com que isso seja um desejo, eu digo, para o mercado, mas do que a gente pratica. Então, muito do que a gente entrega para vocês, a gente tem literalmente dentro de casa, né? Aqui, alguns dos nossos clientes, pessoal, eu sei que a gente tem pouquinho tempo aqui, depois a gente pode, né, qualquer empresa e área de interesse, segmentos. Quando a gente fala de RH, nós não temos um segmento específico, porque a gente cuida, o RH como um todo, cuida de todas as pessoas, de todas as áreas da empresa. Então, independente da gente estar recrutando, de estar desenvolvendo, de estar treinando pessoas, avaliando, né, independente do segmento, todo mundo precisa ter um RH, precisa cuidar de pessoas. Então, a gente atua em todos eles, né? Aqui eu digo que é um cartão de visitas. A TOTOS tem muitas siglas, tá, pessoal? Algumas siglas em outras línguas, a gente vai se aculturando a isso também. Quando a gente chama de HXM dentro da TOTOS, é o nosso portfólio de RH como um todo. Então, esse Xzinho, essa expertise que a gente traz de experiência é para que vocês tenham, com o uso da tecnologia, o tempo humano.
que é o que a gente conversou aqui a todo tempo, que é um privilégio. Então, assim, Ana, preciso de uma solução para recrutar, desenvolver, avaliar pessoas, preciso de orçamento, relatórios, o que vocês imaginarem para RH. A TOTVS tem solução para isso também, contem conosco, né, nos convidem para um café, ajudando o RH como um todo, né, nesse papel de agente de cultura, levando a mensagem para os times, cuidando das lideranças a todo tempo. E eu estou correndo um pouquinho, pessoal, por conta, literalmente, do nosso tempo aqui. A gente até destacou aqui uma das nossas soluções que cuida de toda a nossa jornada, que chama-se FIDS, onde tem todo o processo de avaliação, de onboarding, de acolhimento, de feedback, como nós colocamos aqui, as reuniões com os liderados. NR1, a gente trata muito pesquisa de clima, estamos no momento de divisor de águas, vamos ter melhores ambientes de trabalho, times mais engajados, pessoas mais felizes, realizadas. Isso vai ser muito importante para a gente. Então, a gente também tem solução para isso. E eu vou deixar aqui, pessoal, eu mudei a apresentação quando eu cheguei aqui, para vocês verem a minha tela. Essa é a minha tela, Ana, dentro da TOTVS, onde eu consigo me conectar, onde eu consigo ver os meus times, onde eu consigo celebrar com os meus colegas, onde eu consigo levar uma informação, dar um feedback. Aqui eu consigo dizer se eu estou triste, se eu estou alegre. Então, a tecnologia ela aproxima pessoas, ela consegue, sim, permitir que eu possa analisar times, melhorar engajamento e conseguir que a gente de RH possa se conectar com a nossa liderança. É muito importante que a gente tenha esses times conectados. Eu faço conta de um porque eu dou trabalho. E eu não consigo gerir 10, 20, 12 mil pessoas, como a gente tem na TOTVS. A gente tem clientes com 140 mil colaboradores. Seria um desafio muito grande quando a gente fala de seres humanos. Então, gente, contem conosco. Aqui eu deixei o nosso Spotify, se vocês quiserem salvar. Acho que a galera adora. Eu amo Spotify. É uma forma de aprendizado muito rica. Mas desafio falar aqui em 5 minutos. Acho que é a primeira vez. Mas, de qualquer forma, obrigado. Foi um prazer estar aqui, né, em nome da TOTVS e do nosso RH e contribuindo muito para o dia a dia de vocês. Aí ficamos à disposição para um contato e para um café. Obrigada, pessoal. Até uma outra oportunidade. Obrigada, Ana. Bom, caminhamos agora para o encerramento do nosso encontro, Conexões que Transformam. Queremos agradecer a presença e a participação de todos vocês ao longo desta manhã tão interativa, tão produtiva para todos nós. Foi um momento rico de reflexões e trocas sobre um tema essencial para o presente e o futuro das organizações, a conexão entre diferentes gerações no ambiente de trabalho. Reforçamos aqui a importância da parceria entre o CRA-RJ e a Fundação Moody's, que fortalece iniciativas como estas, conectando pessoas, promovendo conhecimento e gerando impacto real no desenvolvimento profissional. Agradecemos também a nossa palestrante, Cíntia Gandarelli, a Ganda, pelas contribuições e a todos os envolvidos na construção deste encontro. Esperamos que os insights compartilhados aqui hoje possam se traduzir em práticas concretas, fortalecendo ambientes de trabalho mais colaborativos, diversos e preparados para transformar diferenças em inovação e resultados. Agora convidamos todos vocês para permanecerem onde estão, para a gente fazer a foto oficial do nosso evento. E vamos colocar aqui na tela um QR Code para vocês dizerem o que gostaram, o que não gostaram, enfim, mostrarem para a gente qual foi a importância desse evento na vida de vocês. Tá? Muito obrigada a presença de todos. Vamos fazer a foto e depois vocês dão um feedback para a gente aqui do evento. Obrigada. Você...